É sempre uma responsabilidade muito grande, irmãos, estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. E se for transmitir aí, se vocês puderem colocar aí na versão NVI, vai ser melhor aproveitada. Achou aí Ageu, capítulo 1? Ali, está ali, ó. Vou ler ali com os irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu o dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Só até aí. Se puder, abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Vamos pedir para Jesus ter misericórdia da nossa vida. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, para estar na tua casa. Clamamos que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor encontre, Senhor, em nossa vida uma terra fértil, para que a sua palavra seja semeada, para que ela germine, cresça e dê fruto, Senhor, nos próximos dias. O desejo do nosso coração é te servir, é te adorar, cumprir a tua vontade em nossa vida. Que assim seja, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que ele traz um contexto muito interessante para a gente. Até chegar a essa situação, Israel, o povo judeu, ele passou por muita coisa. Lá no ano 586 a.C., os judeus eles foram cativos pelos babilônicos, e cumprindo aquilo que Deus havia falado para o povo, eles ficaram ali em cativo por 70 anos. 70 anos cativos. E aí, quando o rei Persa ele dominou os babilônicos, no reinado de Ciro, aquele que lá no capítulo 45 de Isaías, Deus o chama de servo, ele entende que Deus, Ciro, o persa, ele entende que Deus lhe deu uma missão, e a missão era fazer com que o seu templo, lá em Jerusalém, templo de adoração ao Deus de Israel, fosse reconstruído. E tendo essa missão em mente, ele decide liberar o povo judeu para voltar para Jerusalém. Qual é essa missão? Reconstruir o templo. Então, 2 anos após o seu império, ele libera o povo, e o povo agora volta para casa. Olha que coisa boa. Eles chegam em Jerusalém, fazendo festa, fazendo churrasquinho, tomando uma Coca-Cola zero, cuidando da saúde, obviamente. Mas chegam lá fazendo festa, porque agora Deus os libertou depois de tantos anos cativos. E com toda essa alegria e empolgação, eles começam a reconstruir as suas vidas. E começam a reconstruir, obviamente, o templo do Senhor. Só que aí logo no começo encontraram oposição à reconstrução. E essa oposição veio forte, levou fofoca para o império. E o império falou: não, vamos dar uma suspendida nessa reconstrução aí, que tem coisa errada.
eles desanimaram ali, pararam a reconstrução e seguiram suas vidas. Apesar de alguns anos depois, o império ter devolvido a eles o direito de reconstruir, eles decidiram que ainda não era a hora. Não era a hora. Continuaram ali construindo pavimentando as suas ruas, construíram os seus comércios, e eles olhavam para o outro e diziam: não, não é hora ainda de reconstruir o templo do Senhor. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, passaram 9 anos, 10, 11, 13, 14, 16 anos depois, e o templo do Senhor continuava em ruínas. 16 anos depois, e minha esposa reclamando que tem 1 ano que eu não conserto o teto do banheiro. 16 anos depois. O que acontece, irmãos? O texto ele nos fala que existe uma coisa curiosa acontecendo com esse povo. Você leu aí comigo que eles trabalhavam muito, mas não rendia o trabalho deles. Eles comiam bem, comiam do melhor, mas continuavam insatisfeitos. Eles bebiam bem, mas não se saciavam. Eles se vestiam bem, mas era como se eles estivessem nus. Eles sentiam ainda frio, mesmo vestindo as melhores roupas, e a sensação que existia é que todo o dinheiro que eles conquistavam com o seu trabalho, eles colocavam em uma bolsa furada. Foi isso que nós lemos, eles colocavam em uma bolsa furada. Isso a gente pode resumir em uma palavra: insatisfação, falta de contentamento. Esse era o sentimento que eles tinham, porque parece que por melhor que eles estavam aparentemente vivendo, belíssimas casas, tinham dinheiro, comiam bem, se vestiam bem, bebiam bem, mas nada era o suficiente. Tudo desaparecia como um sopro. Essa é a sensação, esse é o sentimento, essa é a realidade da humanidade da nossa era. A insatisfação, a falta de contentamento. Apesar de toda a tecnologia, de toda a facilidade, nunca houve um período onde a ansiedade ela pegou tão forte. Parece uma pandemia, onde as pessoas elas sofrem porque estão insatisfeitas, porque parece que nada é o suficiente. E quando nós temos esse sentimento, a gente precisa tanto que Deus fale conosco, não é assim? Quando parece que as coisas não estão indo bem, quando eu fico confuso, apesar de tudo estar certo, meu coração ainda sente que falta água, eu fico confuso. A ansiedade, o medo, a insegurança, eu preciso tanto que Deus fale comigo. Nunca nessa era as pessoas foram tão sedentas por ouvir Deus falando. Tanto é que onde há falta, o comércio ele cresce demais, onde há procura, há oferta. Eu acho que é isso que o pessoal aí costuma dizer. É por isso que a gente vê tanto profeta por aí. É por isso que tem tanto profeta por aí. As pessoas elas querem, elas estão precisando de Deus, ouvir Deus falando com ela. E aí qualquer off the kick, the power já deixa a pessoa toda animada. E aí o cara pega a informação lá na sua rede social e traz como se fosse uma revelação de Deus, já deixa o terreno preparadíssimo para ele dizer: olha, Deus tem algo grande para você, mas primeiro eu faço o Pix. E assim o cara ganha 5, 10, 20 mil a cada compromisso que ele marca. Por isso que existem tantos profetas, mas não são profetas que se vestem de couro, que comem gafanhoto. Não, são profetas que andam de carro importado,
que usa aqueles óculos maravilhosos. Por quê? As pessoas, elas estão sedentas, elas precisam ouvir alguma coisa, porque estão insatisfeitas. Não há contentamento, não há alegria, não há paz. O que há é falta de contentamento, insatisfação, desespero. E é tão bom quando a gente ouve Deus falando conosco, não é? Mas irmãos, Deus usar alguém para falar diretamente conosco não é regra, é exceção. Tudo que Deus, Ele precisa que você saiba sobre a vontade dEle, o que Ele espera para a sua vida, está aqui, ó. Está aqui. É que é fácil, né? É fácil. Eu ignoro a palavra de Deus a semana inteira, e eu espero que no culto de 2 horas, em algum momento, alguém vai se levantar, girando, pulando, falando em línguas, vai pôr a mão no meu ombro e vai dizer: eis que te digo. É muito mais fácil. Mas em regra, tudo o que você precisa saber está aqui. Enquanto você devorar a palavra de Deus, você não será enganado, você não será ludibriado, não vai. Mas excepcionalmente, Deus fala conosco. Isso já aconteceu comigo, com a minha família algumas vezes, de Deus usar alguém para falar conosco, e é maravilhoso. Às vezes, não é tão bom ouvir o que Deus tem para falar. Às vezes Deus não fala exatamente aquilo que a gente queria que Ele falasse. É o que acontece no texto que nós lemos. Depois de tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, Deus, Ele olha para o seu povo e Ele decide: eu vou falar com eles. Olha, por tudo que eu estou vendo, eu vou falar com eles. E aí Deus escolhe Ageu para falar com o seu povo. Geralmente, irmãos, quando Deus levanta um profeta para falar com o povo de Israel, não é coisa tão boa assim. Quando Deus faz um diagnóstico, não é coisa tão boa assim. É para dar aquele puxãozão de orelha, sabe? Aquele que dói, que parece que vai arrancar da cabeça a orelha. É mais ou menos isso que acontece. Mas uma coisa é revelada nesse puxão de orelha tão forte, é que Ele nos ama. Quando Deus, Ele escolhe falar conosco, e às vezes de uma maneira dura, Ele está dizendo: olha, eu te amo, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho algo especial para a sua vida, eu tenho algo reservado para você na eternidade. Então vai doer, mas entenda, tudo isso é porque eu te amo, e eu quero que as coisas mudem de agora em diante. Então Deus chama Ageu. Deus chama Ageu e diz: olha, vocês perceberam aí como andam as coisas, né? Come, continua com fome. Se veste, continua com frio. Está trabalhando, vai fazendo hora extra. 6 por 1, não, 7 por 0 mesmo. E dinheiro desaparece. Sabe por quê? Sou eu que estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Dá uma observada aí. Olhem para o passado, é o que Deus fala. Será que vocês esqueceram alguma coisa? Faz um esforcinho aí na sua cabeça. Será que vocês esqueceram alguma coisa para eu estar chamando a atenção de vocês agora? Quero trazer uma ilustração sobre isso aqui, bem interessante. Lá na época do Titanic, a história do Titanic todo mundo conhece, né? Se não conhece é porque é muito novo. O menininho ali levantou a mão, deve ter uns 5 anos. O Titanic é aquele navio fantástico que foi derrubado pela pedra de gelo, não é? E existe uma história interessante sobre este evento, que depois de tudo que aconteceu, foram investigar, foram entender, e naquela época, existia um vigia, que era responsável por, em noites escuras, sem lua, sem iluminação da lua, pegar o binóculo e ficar observando o caminho, o trajeto do navio,
para ver se não existe nenhum objeto, especialmente icebergs, que possa, né, provocar algum acidente. E naquela noite em específico, o encarregado, responsável pela guarda dos binóculos, ele foi fazer uma refeição, deixou o binóculo trancado no armário, pôs a chave no bolso e desapareceu. Foi fazer uma refeição, foi tomando um vinhozinho, foi conversando com a galera, procuraram um homem, ninguém sabia onde o homem estava, falaram, vamos para lá sem binóculo mesmo. Se você voltar lá no filme de Titanic, você vai ver que os homens estão assim, ó. Eu acho que aquilo ali é um iceberg, fazendo força com o olho. Eles não tratam isso no filme, mas eles colocam essa cena. Eles estão lá na torre, sem binóculo algum, tentando forçar o olho para identificar alguma coisa, e aí em cima da hora, exatamente por isso, porque eles não tinham equipamento, é que eles viram um iceberg e não dava para fazer nada mais. Por causa de alguém que foi fazer um lanche e se distraiu, todas aquelas pessoas morreram de uma maneira trágica. Aí você vai falar, não, foi a mão de Deus, porque ele disse que nem Deus derrubava o navio. Aí, enfim, tecnicamente, foi isso que aconteceu. Ele se distraiu. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Eles se distraindo, eles tinham uma missão. Foi isso que Ciro mandou eles fazer. Lá no livro de Esdras, capítulo 1, verso 2 e 3, diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo a ele em Jerusalém de Judá. Ciro, o rei persa. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. Foi para isso que ele mandou o povo voltar. Foi para isso. Olha, vocês vão sair daqui, vão voltar para Jerusalém e vão reconstruir o templo do Senhor. Essa foi a missão. E aí começaram a construir. No primeiro obstáculo, eles desanimaram. Irmãos, não é assim não que funciona? Não é assim que funciona? Quando a gente começa a se empenhar na obra do Senhor, o tema desse mestre é servindo com propósito, não é isso? Quando a gente começa ali, a gente vem com toda alegria, vem festejando para fazer a obra de Deus. Quando o pastor vem conversar com a gente, quando algum líder vem conversar com a gente, quando a gente começa a se envolver na obra, a gente fica empolgado, a gente fica animado, como se fazer a obra de Deus na igreja não houvesse problema nenhum, fosse só chegar e fazer. E aí vai chegando os obstáculos, vai chegando as dificuldades, e a gente vai desanimando. É o líder que não concorda com aquilo que você pensa, é o pastor que falou alguma coisa que você não gostou, é a dificuldade do trajeto, do tempo, da verba, e muitas outras dificuldades que podem acontecer, que nos desanima. E aí chega uma hora que a gente decide parar. Se for para fazer assim, eu prefiro não fazer. Os obstáculos acabam fazendo com que a gente deixe de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a gente planeja até voltar ou fazer alguma coisa para o Senhor. A gente planeja. A gente sabe que existe algo que a gente pode fazer para o Senhor na casa de Deus. A gente sabe que a gente pode ser útil nas mãos do Senhor. Só que a gente fala o seguinte: ainda não. Está cedo. Preciso resolver algumas coisas antes. Foi isso que o povo disse. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora porque eu preciso terminar de estudar, ainda não é a hora porque eu preciso me casar, ainda não é a hora porque eu tenho um projeto na minha vida profissional, ainda não é a hora porque a igreja não está preparada para isso, ainda não é a hora por isso e aquilo, ainda não é a hora. E as coisas do Senhor vão ficando para trás. Eu concluo o meu estudo, eu realizo os meus projetos pessoais,
mas aquilo que é do Senhor, ainda não é a hora. Como aquela história do menino que recebeu 2 moedas, uma para dar de oferta e outra para ele, e no meio do caminho uma moeda caiu no bueiro, ele disse: nossa, lá foi a moedinha da oferta. Aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, ela fica em segundo plano, fica para depois. Tudo que se refere a nós, ao eu, é urgente, é para agora. E é por essas coisas que muitas vezes eu jejuo e eu choro na presença de Deus. Senhor, me dá uma resposta, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, é para eu casar com essa irmã, é para eu casar com esse irmão. Senhor, é esse emprego, Senhor, é esse curso. E eu choro para Deus falar comigo. Mas aquilo que diz respeito diretamente à obra de Deus, eu não sofro tanto assim não. Vai ficando para amanhã, vai ficando para depois. Não é prioridade para mim. Por que que Deus nos chamou afinal de contas? Para que Deus nos chamou afinal de contas? Em outros casos, eu digo, não, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, só adorando, que para mim está ótimo. Prefiro ficar aqui encostadinho, que para mim está excelente. Foi para isso, será que Deus nos chamou para a gente ficar encostado no cantinho? Com isso a gente está dizendo que o pessoal que está operando o som não está adorando a Deus, porque eles não estão no cantinho, eles estão trabalhando. O pessoal que está ali nas câmeras, os músicos, aqueles que ensaiam, não estão louvando a Deus, porque louvar a Deus é só ficar aqui no cantinho. Mas a verdade é que enquanto eu sirvo, eu estou adorando. Aquele que está cuidando do seu filho lá na salinha, ele está adorando. Enquanto muitas vezes eu fico aqui sentado como um telespectador. Aquele que está cuidando dos nossos filhos, eles estão adorando. Aquele que está transmitindo a live lá para os irmãos, eles estão adorando, enquanto eles estão concentrados em fazer a obra de Deus. Eles estão adorando. Ficar sentado, proferindo algumas estrofes, irmãos, não é adorar. Não é adorar. Já ouviu falar de crente reborn? Você não ouviu falar porque não existe, né? O termo, inventei agora. Crente reborn, bonitinho, né? É aquele que tem boca, mas não louva. É aquele que tem mãos, mas não faz coisa alguma. É aquele que tem pernas, mas não cumpre o ídolo do Senhor. Ele só está ali de enfeite. Coisa mais linda, arrumadinho, perfumadinho, mas não tem utilidade alguma para o Senhor. Definitivamente, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser uma peça de enfeite no canto da igreja, ocupar uma cadeira. Você não foi chamado para isso. Deus te chamou e Ele faz habitação na sua vida para realizar coisas poderosas através de você, para alcançar aquele que está perdido, para alcançar aquele que precisa ouvir uma palavra de salvação, para alcançar aquele que está necessidade. Deus, Ele precisa de você para cumprir a sua obra, sentado, calado. João capítulo 15, aquele que está em mim, que não dá fruto, eu corto, e ele vira lenha, porque não produz nada. Se estamos enxertados de fato na videira verdadeira, necessariamente, nós devemos produzir fruto, não dá para ser diferente. Hoje, irmãos, as pessoas elas olham para a igreja como algo muito distorcido do que realmente é. As pessoas deixaram de ser servos de Deus para ser clientes de Deus,
clientes. Essa é a sensação que muitas pessoas têm. Por isso que existe por aí igrejas que oferecem um conforto VIP para as pessoas, porque elas se tornaram clientes. Eu escolho, não, vou para aquela igreja porque tem muita coisa lá que eu gosto. Eu gosto da cadeira, eu gosto da pintura, eu gosto do louvor, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mero espectador, cliente. E não é para olhar lá para fora não, irmãos, porque no momento que o Blaze canta, em vez da gente cantar junto, a gente filma. No momento que o coral canta, em vez da gente cantar junto, da glória a Deus, aleluia, a gente fica esparramado na cadeira, como se estivesse no sofá de casa. Não é lá fora não, irmãos. Deus tenha compaixão na nossa vida. Não somos clientes do Senhor, nós somos servos dEle. Não viemos aqui para falar, Senhor, eu quero isso e aquilo, dou 5 minutos para você me entregar. Nós viemos aqui para entregar o melhor que nós temos para Ele ser glorificado. O Filho dele morreu no meu lugar, no seu lugar, o sangue foi derramado, e não existe nada melhor que Deus possa te dar, que Ele não já te deu. Não somos clientes, irmãos. Chegou a hora da gente parar com essa coisa, de deixar para amanhã. Chegou a hora da gente se conscientizar. O Senhor, Ele tem falado há dias sobre servir nessa igreja. Às vezes a gente olha, mas vai ficar 2 meses falando de serviço? 2 meses falando de serviço, mudou o que na minha vida? Mudou o que? Tanto pregação, tanto louvor falando de serviço, mudou o que na minha vida? A porta bateu, mudou o que na minha vida? Deus está falando conosco como falou com este povo. Chega de dar desculpa, chega de deixar para amanhã, chega de ficar sentadinho no canto como se você fosse um mero espectador. Deus te chamou para fazer parte, e não de estar de fora assistindo. Somos chamados para fazer parte. Enquanto eu sirvo, necessariamente eu preciso adorar. É verdade que muitas vezes o meu serviço não é adoração. Muitas vezes não. Ainda falando a este povo, o profeta Ageu lhe chama lá no capítulo 2, e ele vai falar algo interessante. Capítulo 2, verso 14. Tudo que vocês fazem me oferece é impuro. Eles estavam construindo o templo, e Deus estava dizendo, o que vocês estão fazendo é impuro. Para entender melhor, acontece, já com o templo construído, Deus chama o profeta Malaquias, capítulo 1, versos 6 ao 10, se puder colocar aí para a gente ler junto, vai ser maravilhoso. Malaquias, capítulo 1, 6 ao 10. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês os que desprezam o meu nome, e vocês porém perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura para o meu altar. Mas ainda assim perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é algo mal? Tentem oferecê-los de presente para o seu governador. Será que ele se alegrará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Agora, supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas até aí. Imagina ouvir Deus falando isso, irmãos.
Imagina só. Agora eu penso, como será que Deus tem visto o que eu estou fazendo? Porque Ele não vê a casca, né? Ele não vê a casca, irmãos. Ele não vê luzes, Ele não vê afinação, Ele não vê simplesmente a roupinha que você pôs, Ele não vê a casca. Ele vê o interior, Ele sabe o porquê. Ele sabe se o que você está fazendo é o melhor que você tem para fazer. Ele sabe se é aquele ornamento fino que você aplicou lá na vida pessoal, que você está fazendo para Ele. Se é ou não, Ele sabe, Ele conhece a gente lá dentro. Imagina Deus dizer: olha, eu queria tanto que na hora que você estivesse atravessando a rua, alguém fechasse a porta da igreja para você não entrar, para eu não ser obrigado a ouvir sua voz cantarolando na minha presença. Eles ouviram isso. Eu queria que alguém fechasse a porta do templo para vocês não oferecer sacrifício inutilmente, fazer o certo pelos motivos errados, ou fazer de forma medíocre, sem realmente honrar a quem para quem nós estamos entregando, só por aparência, só por casca. Se nós de fato entendemos quem Deus é, se nós de fato entendemos a sua glória, a sua grandeza, a sua soberania, se nós de fato entendemos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos ama e o que Ele tem feito por nós, mesmo nós não sendo merecedores, se nós de fato entendemos isso, nosso comportamento é totalmente diferente. Nós não conseguiríamos de fato dividir esse momento, que é único e exclusivo de adoração, com o resultado de uma partida de jogo. O pastor falou algo lindo para mim mais cedo, falou: eu gosto de futebol, eu amo, mas quando eu estou vindo de lá para cá, não tem futebol não. Espero chegar em casa para ver o resultado, mas de lá para cá, não fico desesperado não, porque esse tempo é exclusivo dele. O quanto nós entendemos quem Ele é, vai refletir naquilo que nós fazemos. E quando a gente fala de o templo do Senhor está abandonado, obviamente a gente não está falando desse salão. Como o Juninho falou, isso aqui é a casa de Deus a partir do momento que nós estamos aqui dentro. Nós vamos fazer o melhor para que esse salão ele seja bem equipado, para que o banheiro dessa igreja seja como o banheiro da nossa casa, porque não é possível que em casa a gente passe por cima do lixo e deixe lá. Não é possível que em casa a gente veja as paredes deteriorando, né, e ignore como se não fosse nada. Que a gente compre as coisas da pior qualidade para nossa casa, não é possível. A gente vai entregar o melhor para este templo, para essa casa que foi reservada para adoração ao Deus dos exércitos. Mas a palavra nos ensina que Jesus ele morre, e ele viu seu consolador, e o templo passa a ser a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser. Ele passa a habitar em nós. É isso que o texto fala, 1 Coríntios 3,16: ou não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Santuário. Esse santuário não pode estar abandonado. Esse santuário ele tem que ter a sua chama ardendo constantemente. Essa habitação ela tem que ser confortável ao Espírito Santo. Ele tem que entender que ele tem liberdade para fazer o que ele quer, aonde ele mora. Romanos 12:1: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Se ofereçam como sacrifício vivo, não somente aqui, mas lá no trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, onde quer que você esteja, há o templo de Deus. Onde quer que você esteja, haverá adoração ao Senhor. Onde quer que você esteja, haverá entrega ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Onde você estiver, haverá serviço, haverá adoração, haverá louvor,
porque você é o templo dele. E eu já vou finalizar, irmãos. Eu vou convidar os irmãos para ficar de pé, para a gente adorar a Deus junto, fazer uma oração junto. Mas existe uma história bem interessante. O século XIX foi o século do maior equilibrista da história, Charles Blondin, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. O que é que esse cara fazia? Esse cara, ele esticou uma corda nas cataratas do Niágara, numa altura de 50 metros, no comprimento de 340 metros, e ele atravessava essa corda andando, ele atravessou essa corda vendado, ele atravessou essa corda levando um carrinho de mão. Um dia ele parou no meio da corda e fez um omelete. O cara era extraordinário, levava pesos nas costas enquanto atravessava aquela corda. Ele tinha um talento inigualável. E um dia, o público olhando aquele, espantado com a habilidade daquele homem, ele perguntou para a galera: vocês acreditam que eu posso atravessar um homem aqui em cima do carrinho de mão, me equilibrando? O povo tudo desesperado para ver acontecer. Não, acredito. Vocês acreditam mesmo? A gente acredita. Então um voluntário, por gentileza. Ninguém. Vocês não acreditam? Um voluntário. Ninguém. Aí um homem chamado Harry, que trabalhava para ele, que fazia parte da sua equipe, falou: eu vou. Sentou no carrinho e atravessou aqueles 340 metros de corda, com 50 metros de altura, confiando exclusivamente na habilidade do seu patrão, do seu senhor, do seu mestre, porque ele conhecia para quem ele trabalhava. Entendeu? Ele entregou a vida dele, a segurança dele, aos cuidados de um homem que ele conhecia a habilidade. O quanto nós confiamos em Deus é refletido no quanto nós nos entregamos para Ele, no quanto nós servimos Ele, do quanto nós nos dedicamos para fazer não algo pequeno, mas algo grandioso. Damos tudo que nós temos nas mãos dele, para a glória dele e para o louvor dele. Isso é servir com propósito. Que o nosso Deus, ele não seja um Deus figurativamente sem teto, mas que essa habitação aqui, ó, ela ofereça o melhor, para que ele possa ser glorificado. Amém? Feche seus olhos, olhe comigo. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estar na sua casa. Senhor, nós te agradecemos pelo seu cuidado, Senhor, conosco. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos o seu amor. E quando o Senhor fala conosco, é carinho, é cuidado. E é porque o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Que nós venhamos, Senhor, refletir verdadeiramente o quanto nós te amamos, Senhor, na nossa entrega. Que não haja impedimento, Senhor, que não haja obstáculo que faça com que eu pare de entregar aquilo que eu propus a entregar para o Senhor. Que não haja planos pessoais que façam com que eu adie tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Que não seja algo pequeno e medíocre, mas que seja o melhor que eu tenha para te oferecer, Pai. Eu não quero, Senhor, estar na tua casa de enfeite. Eu quero ser frutífero nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, ser frutíferos nas suas mãos. Essa é a oração do teu povo. Cumpra a tua vontade na nossa vida, cumpra o teu querer na nossa vida. Que possamos ser entregues, Senhor, 100%, para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim nós te clamamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.